Eis que a New Line Cinema comprou os direitos de Blade para fazer filmes do personagem. A DC estava bombando no cinema, como quando lançou Superman em 1978 e Batman em 1989. Chegou a vez da Marvel, ela estava completamente desesperada por causa da falência e começou a vender os direitos de todos os seus grandes personagens. Então o X-Men, o Quarteto Fantástico, foi para Fox, o Homem-Aranha foi para Sony, o Hulk para Universal, e no caso do Blade ele foi para New Line. Quando a produtora pensou em um filme de ação, de super-herói que podia conter elementos de terror, Wesley Snipes veio logo à cabeça de todo mundo. E isso acabou gerando um filme de 1998 que tem muitas cenas icônicas, cenas engraçadas, mas que tem várias falhas. Eu sou o Anakin, estamos no maravilhoso Cena por Cena e hoje eu vou te contar a história de Blade enquanto analisamos um pouco do que tem de bom e ruim no filme. Já aproveita essa pausa para se inscrever, deixar o like, você sabe como funciona, é tudo rápido. Vamos ao filme. Mulher é levada ao hospital, mas quem que é ela? Ela é a mãe de Blade. Ela tinha sido mordida por um vampiro e dá à luz a seu filho e ao mesmo tempo morre no parto. O seu filho cresce e se torna um homem com características de vampiro, mas algo ali não batia. Blade possuía super força, super pulos, super resistência, mais ou menos, mas só uma fraqueza, que era a sede de sangue. E ao contrário dos vampiros que tinham fraqueza contra alho, contra prata, contra luz ultravioleta, o Blade realmente só tinha a sede. E ele era um vampiro fantástico, em vez de usar esses poderes para o mal, ele acaba usando esses poderes para matar outros vampiros que corroíam a nossa sociedade. Com a ajuda de seu parceiro chamado Whistler, Blade desenvolve uma cura para essa sede. Mas é uma injeção dolorosa e temporária, então ele tem que tomar todo dia que nem um bom menino. Em paralelo, vamos ter a trama de Frost, um vampiro que faz parte do sindicato dos vampiros e odeia os humanos porque eles são supostamente inferiores. O problema de Frost é que ele não nasceu um vampiro, ele foi transformado num. Então existe um pouco dessa discordância entre os vampiros do sindicato e o Frost, porque ele não é tão maneiro e descolado que nem os outros vampiros que nasceram assim. Tudo começa quando Blade invade uma balada repleta de vampiros. Ele acaba matando todo mundo, só deixando um vivo, que era pra contar a história, né? Então ele faz tudo isso numa cena de ação legal, ao som de música eletrônica, com cortes rápidos e tal, e eu acho essa cena maravilhosa. Pra começar aqui, chove sangue, porque eles são vampiros e, enfim, vampiros se alimentam de sangue, e tá todo mundo ensanguentado quando o Blade chega, e a tensão já estava crescendo porque tinha um humano lá no meio e ele não sabia onde estava se metendo. O Blade chega como se fosse a própria morte no inferno, porque ele está completamente rodeado por demônios. E ainda assim eles temem a própria morte, mesmo como se eles já estivessem mortos. Eu acho essa cena poética até, maravilhosa. Mais tarde esse lugar é encontrado pela polícia e eles levam o cara que Blade deixou vivo pro necrotério, porque ele estava todo chamuscado, realmente parecia que ele estava morto. Ele acaba mordendo essa mulher e o Blade chega na hora, porque pelo visto todos os personagens desse filme têm uma bússola no bolso e sabem exatamente onde o roteiro precisa que eles estejam. Blade presta socorros a essa mulher que foi mordida, dá pra ela o soro antifraquezas que ele desenvolveu e aí ela vai começar a acompanhar agora o nosso protagonista até o fim do filme. Agora vamos voltar um pouquinho pro Frost. Ele está em busca da tradução de uma antiga profecia dos vampiros que vai poder libertar o deus do sangue, o La Magra. E assim ele consegue meio que invocar esse deus para dentro dele. Essa parte é meio confusa, mas assim ele pode se tornar o vampiro mais overpowered de todos e dominar o mundo. O problema é que o resto dos vampiros do sindicato ficam caçoando dele, acham que ele não vai conseguir, acham que isso não é certo. Coitado do pobre Frost. Eles só não sabem que ele tem o chat GPT das traduções, e assim ele desvenda tudo num piscar de olhos. Nem parece, sinceramente, que era tão difícil, e provavelmente o resto dos vampiros até sabia desvendar essa profecia, mas parecia ser algo meio perigoso. Os vampiros começam a perseguir a moça que o Blade salvou até o apartamento dela. O Blade chega por trás de um, dá-lhe um soco, dá-lhe um chute, e chega pra ele e pergunta cadê o Frost, e o coitado, que era apenas um vampiro em treinamento, acaba dando a localização de um armazém que tinha HDs e coisas relacionadas à profecia. O Blade descobre que a profecia consistia em juntar 12 espíritos para invocar esse deus, e talvez o espírito dele fosse utilizado, sabe? É nesse momento que chega vários vampiros porque, como eu já disse,
Eles têm bússola no bolso e começa uma luta intensa entre vampiros e o Blade, mas o nosso herói consegue fugir, ele consegue escapar, mas acaba ferido. Um detalhe que eu gosto muito dessa parte da história é esse bicho gordo aqui, porque ele traz esse tom de fantasia pro filme, um tipo de pessoa dessa não existiria no nosso mundo, mas tudo funciona muito bem. O Blade e a moça começam a ameaçar, tem um tom de humor, é uma cena maravilhosa. O Tunnel Frost, ele mata o líder do sindicato dos vampiros e acaba se tornando o líder. É até uma cena bonita com o nascer do sol e tal, e ele não para por aí. Ele vai até o covil do Blade, ataca a moça, ataca o velhinho lá que era o ajudante dele e bate bastante nesse velho, inclusive, algo que chega a me incomodar nesse filme, tanto que batem nesse velho. E o Blade, que tinha sido distraído, chega lá no covil, vê o seu amigo que acaba por se matar porque ele não conseguia aguentar aquele sofrimento todo. A moça tinha sido sequestrada e o Blade é atraído, lógico, pro covil do Frost. E ele chega lá de moto, chega de escopeta, porque o Blade é maneiro, e começa a matar todo mundo ao som de música eletrônica até que ele encontra a sua mãe. A mãe de Blade, na verdade, estava viva, e ela estava de namorinho com o Frost. Frost fez uma lavagem cerebral nela e pegou muito pesado com o Blade. Ele acaba usando isso como uma distração para atordoar o nosso protagonista. Agora vamos resumir essa bagaça. O Blade acaba ficando fraco depois de tudo que o Frost faz com ele, mas ele consegue morder o pescoço da moça que ele tinha salvado para ficar mais forte, mata a própria mãe e ainda assim o Frost consegue invocar o deus para dentro do corpo dele, se tornando completamente overpower. Frost luta com o Blade, Blade acaba explodindo o vilão e agora a caçada dele por vampiros continua, mas dessa vez na Rússia. Eu já achei esse final pior. Da primeira vez que eu assisti o filme, eu odiei. Da segunda vez eu achei meio ridículo, o CGI não é bom, a coreografia é meio esquisita, a edição é totalmente frenética, mas assistindo de novo ao filme, eu percebo que eu não ligo pra tudo isso. O CGI, cara, é um CGI ok, a gente estava em 1998, não era um CGI que podia ser tão incrível como o que a gente vê hoje em dia, e realmente tem esses defeitos todos que eu mencionei, mas não acho que estraga o filme. Se a gente voltar bastante, a gente vai lembrar daquela cena que eu elogiei bastante da balada, né, em que o Blade se encontra. E toda essa cena, ao som de música eletrônica, toda essa luta, é até legal, até o Blade dar um sorrisinho pra câmera, alguma coisa assim. A carinha dele! E é bem anticlimático. Wesley Snipes faz isso várias vezes ao longo do filme. E, cara, por mais que seja anticlimático, quebra sempre o clima, eu acho que funciona, porque acaba por ser hilário. E, cara, eu não sei, é algo que realmente me confunde nesse filme. Eu não sei se eu gosto, se eu desgosto, se é um defeito, se é uma qualidade do filme. Eu só sei que é anticlimático, mas acaba por ser hilário. Falando nisso que Wesley Snipes fica repetindo ao longo do filme, eu não culpo o ator, parece algo exigido pela produção. Wesley Snipes entende o tom do filme, ele é caricato, mas reflete esse final dos anos 90, essa era emo punk. E por mais que Wesley Snipes seja bom, eu não posso dizer isso do resto do elenco, que deixa muito a desejar. Eles atuando parecem portas, batatas, entre outros tubérculos. E tem essa diferença clara entre o Wesley Snipes, que entende o tom do filme e atua bem, e o restante dos atores do filme que ficam muito lá pra baixo. Quando a gente pega a história do Blade para analisar como um todo, a gente percebe que é algo bem genérico e bem clichê. Porque a gente tem um vilão que tem um plano para se tornar completamente overpower e dominar o mundo, e para ele concretizar isso, ele sequestra a amiga do protagonista do filme para conseguir chamar a atenção do cara, e o Blade acaba vencendo o vilão. Por quê? Porque ele é mais inteligente, o herói é mais inteligente que o vilão e acaba vencendo por causa disso. A gente vê isso até no próximo filme da Marvel, X-Men, que eu vou fazer vídeo aqui no canal, é o próximo vídeo, então se inscreve e ativa o sininho para você conseguir receber esse tipo de vídeo e me ver caracterizando de novo. Por mais que toda essa história seja clichê, eu acho que ela é maneira e funciona muito bem. Eu acho que ela consegue refletir um pouco do nosso mundo, que é a magia dos filmes de super-heróis. Pensa comigo. O Sindicato dos Vampiros é um grupo de homens pálidos que tenta dominar o mundo porque eles são mais poderosos, eles são superiores. Os únicos personagens negros do filme são os nossos heróis que tentam combater isso, o Blade e a moça lá que ele ajuda. A única personagem negra, além deles os dois, é a mãe do Blade. E ela é manipulada pelo vilão, usada como objeto. Entende tudo isso que eu quero dizer? É um filme bobo? É. Mas eu acho que ele pode sim refletir esse tipo de coisa. São coisas que a gente tem que parar para analisar, mesmo que o filme tenha esse tom. E
pode não ter sido feito pensado dessa forma. Mas eu acho que se funciona para alguém como eu acho que é totalmente válido pensar dessa forma quando a gente vai analisar Blade. Continuando as qualidades do filme, eu gosto muito da fotografia em vários momentos. E eu devo estar passando agora, na edição, vários desses momentos, várias dessas cenas, que engrandecem o Caçador de Vampiros e são visualmente bonitas. E toda essa atmosfera que o filme cria combina muito bem. Essa combinação entre emo, punk e música eletrônica. Eu só não gosto quando eles usam isso de desculpa para colocar uma edição completamente frenética que faz com que nós não entendemos o que está acontecendo nas cenas de ação. E tem vários filmes, até atualmente, que tem esse problema. Quando a gente vai ver, por exemplo, o Capitão América 2, tem, cara, cenas de ação que não dá para entender o que está acontecendo porque tem muito corte. E quando você vai ver, por exemplo, John Wick, que lançou ali no mesmo período, tem um que claramente envelheceu bem, que é o John Wick, e o Capitão América que está muito mais abaixo. Então tem todo esse problema, são filmes que não envelhecem muito bem quanto às cenas de ação. Incomoda, é um defeito do filme definitivamente. Enfim, gente, Blade custou cerca de 45 milhões de dólares e arrecadou mais ou menos 130 milhões na bilheteria. Dá pra imaginar que teve um lucro, a gente sabe que a parte comercial normalmente não está incluída no orçamento, mas é de se imaginar que ele fez sim lucro porque a gente teve uma continuação 4 anos depois e é uma continuação, na minha opinião, pior do que o original, por mais que seja dirigida pelo excelentíssimo Guillermo del Toro. Se fosse para dar uma nota pro filme, eu daria ali entre 5 e 7, provavelmente, depende do dia. Mas eu quero saber mesmo é a sua opinião. Escreve aqui nos comentários para interagir um pouco com o vídeo, já que quando eu pedi para você se inscrever e dar o like, você não fez isso. Eu pedi com carinho, hein? Se você quiser saber um pouco mais das minhas opiniões sobre filmes e séries, me segue no TikTok, no Letterboxd, todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição. Se inscreve para me motivar a me caracterizar para mais personagens de mais filmes da Marvel, até a gente acabar todos os filmes desse universo, que vai demorar bastante tempo. Obrigado por assistir até aqui e tchau!